Obrigado, Bom, muito obrigado. em primeiro lugar, obrigado, Júlio, pela oportunidade. Obrigado aí ao pessoal da Combox, que é um parceiro nosso, inclusive, né, Marco? Tivemos aí uma feliz relação num cliente nosso, um centro logístico de um varejista. Não podemos revelar o nome, o varejo é cheio de segredos, mas seguiremos aqui fazendo esse mistério. E aí, Marco, então fala aí, o que faz a Aeriscan? E eu vou passando os slides aqui, vamos em frente. Até antes de falar um pouquinho da Aeroscan, interessante que você comentou da Combox, eu acho que também a gente está olhando muito para esse mercado com as integrações. Então, tanto a nossa solução dos drones aqui, que a gente já vai entrar e comentar, e você vai fazer aquela apresentação show, é falar para todos os nossos parceiros no sentido de soluções desse mercado, que a Aeroscan também está aqui de braços abertos, esperando para a gente integrar com eles. Né? Então, diga-se com cercas eletrônicas, radares, que a gente já tem aí alguma coisa aí. Eu Obrigado fiz pelo. uma tela para isso. Falar da mina eletrônica, dos radares, do VMS, central de alarmes, enfim. A ideia é criar um grande hub de conexões da nossa solução com todos os nossos parceiros do mercado. Então, obrigado pela deixa aí para a gente poder fazer esse adendo aí. A Aeriscan é uma plataforma de drone automatizado com inteligência artificial embarcada que permite a gente realizar voos automatizados com drones de mercado ou não, agnóstica ao hardware. E, além disso, ela vem para ajudar os nossos parceiros e integradores com essas soluções para oferta no mercado na ponta, né? No final ali, no cliente final. Então, a gente é aquele grande back-office, aquela cozinha pronta para entregar o prato para o nosso parceiro servir o nosso cliente com maestria. Então, acho que basicamente é isso. Entrando né, a Aeriscan em várias áreas dentro dessa oferta, desde o hardware, a nossa plataforma, as integrações, as documentações, o suporte jurídico, o seguro, o suporte 24 horas, enfim, é um pacote de soluções que a gente oferta para o mercado para ter a maestria no final ali de uma solução de drone automatizado. Eu acho que é isso. E aí, Renato, deixo agora a bola contigo para falar um pouquinho de como a gente pode aplicar a nossa solução no agronegócio, né? A gente já tem aí esse roadshow, né, que a gente já está fazendo aí para alguns mercados. A gente já falou aí de condomínio, a gente já falou de muitas outras áreas, indústrias, enfim. E aí a gente vai falar um pouquinho do agro, como é que a gente pode aplicar. Além disso, com uma novidade, né, nossa, recente, de um produto que acho que também pode atender muito bem, que é um drone que tem uma autonomia maior, numa parceria com a Ogen, com os nossos amigos Kleber e Ren. A bola é sua. A bola é nossa, até aproveitando o gancho aí da parceria, depois da gente, se não me engano, já vem a Genetec, com quem a gente também está fazendo uma integração para um projeto de um cliente via parceiro também. Então, além daquele monte de logomarca que a gente viu aí na tela anterior, tem muitas outras que não couberam aqui no slide, senão a gente faz uma apresentação só de parceria. Mas entrando aí na história do agronegócio, que o Marco comentou, uh, as fazendas elas são realmente um desafio para a autonomia dos drones, mas elas não são só as áreas plantadas, né? Então a gente tem a área onde se guardam os ativos, os próprios ativos, né? Galpões, a sede, a parte de captação de água, que todas elas sofrem também, né? Com a ação de criminosos, e o drone pode fazer a vigilância dessas localidades com tranquilidade e fazer a inspeção, né? Então, ver se existe avaria de telhado ou algum tipo de não conformidade em alguma estrutura. Então, como o Marco falou, a nossa entrega ela é completa, compreendida por entregar o drone e a plataforma que vai gerenciar os voos desse drone para que ele faça uma ronda automatizada e com inteligência artificial embarcada que vai permitir que ele identifique pessoas, veículos. Tem um cliente nosso aí para quem a gente está desenvolvendo, ele quer que conte o número de capivaras. Então, tem
pela plataforma ser própria, existe uma facilidade, né, para a gente conseguir fazer incrementos na solução de acordo com a necessidade do nosso parceiro. E aqui a gente traz uma tela específica da plataforma para mostrar o que é essa ronda automatizada, né? Então a gente tem aí ao lado direito uma imagem de um perímetro, uma linha vermelha no seu entorno, que na verdade é o caminho que o drone vai voar, né? Esse é o trilho virtual do drone. Ele vai fazer o voo por esse perímetro e em cada pontinho desse vermelho aqui ele pode ter uma atividade pré-determinada. Dar um zoom, rotacionar a câmera, mudar a sua altitude, enfim, tudo o que foi previamente planejado para que a ronda seja executada sem que o operador precise se preocupar com a pilotagem. Ele vai ficar de olho nas imagens que ele vai receber em tempo real do drone. Ou seja, o foco é na inspeção e na vigilância, não se o drone vai para a esquerda, para a direita, se sobe ou se desce, até porque, apesar dele ser capacitado pelo nosso time para virar um piloto de drone, não é com isso que ele tem que se preocupar. Então, a plataforma facilita essa atividade. Você tem a condição de ter uma série de rotas pré-determinadas, uma que vai até o rio, outra que circunda a sede, outra que vai fazer uma inspeção na área dos galpões, enfim, rotas pré-programadas que o operador vai poder escolher qual ele tem necessidade de executar naquele momento, tudo isso numa plataforma que gera relatórios, onde pode se auditar toda essa operação e a eficiência de cada uma operação onde tem um drone voando, ainda com a condição de ver as imagens em tempo real ali naquela localidade e ainda ligado à central de monitoramento do cliente, ou seja, você tem a visão da localidade e você pode saber o que está acontecendo lá em tempo real ou em vídeos gravados. Tudo que é feito na plataforma a gente consegue auditar e ainda a geração de alertas quando a inteligência artificial identifica alguma situação, por exemplo, a presença de uma pessoa numa área que não é devida. Enfim, eu trouxe aqui para... O Marco nem sabe, mas eu trouxe aqui alguns vídeos que a gente tem com o pezinho no agro, sim. Então, a gente tem aqui um exemplo de um vídeo no período diurno, mais para que vocês entendam o nível de qualidade de imagem que o drone transmite, né? Ele filma em 4K, então você tem condição de perceber detalhes ao longo de um voo. Aqui, uma câmera com o voo diurno, que você pode dar zoom, você pode, nesse drone, trocar para câmera térmica, ou seja, os drones eles são equipados com diversos acessórios que vão facilitar o dia a dia da vigilância e da inspeção. Então, como se ele estivesse seguindo naquela trilha que eu mostrei ali na imagem anterior, no software, ele já tem um preset para fazer esse movimento de câmera, quando ele chega aqui nessa quina, dá uma olhada nessa estrada, que é um ponto crítico aqui para esse cliente, e no período noturno você tem a opção ainda do uso do holofote, que é eficaz até uma determinada altura. Passando disso, a gente tem que partir para um drone que tenha câmera térmica, mas enfim, a gente consegue ver aqui nesse voo noturno que tem uma pessoa passando ali pelo pátio, o operador faz o drone se aproximar, né, e concentrar o facho na pessoa que está andando, e a gente consegue ver ali até, não sei, para mim aqui é fácil, mas no lado esquerdo tem alguma coisa pendurada ali próximo à perna dele, não sei se é um cacetete ou uma arma, enfim. Você consegue até identificar se essa pessoa está uniformizada e dali desenhar o seu plano de ação a partir das imagens que o drone está transmitindo em tempo real, minimizando assim o risco da tua equipe. Não é o teu vigilante que está lá com um 38 cano curto que vai se deparar com um grupo armado, e sim é o drone que vai ver primeiro. Você vai poder fazer uso de uma mensagem de áudio, por exemplo, para se comunicar com aquelas pessoas, e aí sim tomar as suas contramedidas. E aí, em falando do período noturno, a câmera térmica é um forte aliado. A gente tem aqui um exemplo de uma imagem de câmera térmica que, além dela trazer as informações ali do perímetro, onde eu vou conseguir identificar pessoas, né, pelo calor ou animais, eu posso até aferir essa temperatura. Esse caso aqui, por exemplo, é de um cliente que mensura a temperatura dessa tubulação quando o drone passa por aqui.
Então, ao longo da sua ronda, né, da sua vigilância, ele tem uma atividade de inspeção térmica. E aí, indo para o que o Marco comentou, essa linha de drones autônomos, que aí sim tem um alcance maior e aplicações que são bastante aderentes para o agro, em parceria com os nossos amigos da Olgen, é um drone autônomo. Ele, nessa caixa, ele tem toda a sua condição de energização, ou seja, ele se carrega dentro dessa caixa. Nesse caso aqui, a gente está vendo um drone cabeado, ou seja, ele está energizado por esse cabo enquanto ele está no ar. Eu posso ter 24 horas de voo aqui, voando a 100 metros de altura, que é a distância do cabo. E quando a gente entende que existe a necessidade dele ir até um ponto, alguma situação específica, ele pode se desconectar do cabo e ainda voar por 45 minutos. Aqui, como é que a esse gente tá cabo vendo cai, Renato? Conta pra gente aí, como é que esses ele vai cabos... aparecer aqui no vídeo. Tá. Imagina cair esse chicote a 100 metros de altura, corta o cabra no meio, né? Então aqui, ó, apareceu ele caindo como paraquedas, e Tá aí bom. o drone vai até Tá. aquela situação. E outra coisa legal que eu vi aqui também no nosso vídeo, ele faz a detecção automática de incêndio, é isso mesmo? E ele ainda consegue distinguir fumaça de chama. Isso é bastante interessante também na situação de incêndio, para ver onde atacar. Esses analíticos já estão na plataforma, eu não preciso fazer nada hoje em dia, então. Sim, já são Já é nativos da nativos. plataforma, inclusive a identificação de pessoas, veículos, o auto-tracking. Então é um drone que pode seguir, né, uma forma que ele identifica. Ele vai te perguntar, você quer que siga essa pessoa? A gente tem até um outro vídeo que a gente não trouxe aqui, mas enfim, que o drone persegue um sujeito de moto dentro de um perímetro. Então, eu acho que é uma solução, né, Marco, que faz muito sentido para o E qual a agro, né? autonomia dele hoje para a gente poder aplicar isso para o agro, mais ou menos? Ele Tem o consegue Raptor e voar aí. tem um outro também, né? Então, falando um pouquinho desses dois produtos, o Raptor e o... Qual o nome do outro? Osprey. O Osprey. Então, É, falando um pouquinho do Raptor e o Osprey, qual que é a autonomia para a gente poder atender esse mercado que é tão desafiador para todos aí em relação a bateria e tempo? o Raptor, ele é um drone híbrido, então ele pode ficar no cabo, energizado por bastante tempo e filmando em tempo real, rotacionando, como se fosse uma câmera a 100 metros de altura. A partir do momento que ele se desconecta, ele tem 45 minutos de autonomia de voo, e ao longo desses 45 minutos, ele tem aí uma condição média de atingir 10 quilômetros de perímetro. Legal. O Osprey, que não é cabeado, ou seja, ele vai decolar da caixa e executar a missão que está ali planejada, ele tem uma autonomia um pouco maior e, em alguns casos, ele alcança até 20 quilômetros de perímetro, ou seja, eu vou conseguir voar 10 e voltar 10. Ou eu posso ter uma outra caixa de carregamento, né, uma outra caixa de energia a 20 quilômetros de distância. Então, ele vai voar até a próxima caixa, filmando todo o perímetro, identificando ali as condições daquele ambiente, aterrissa, se carrega por 40 minutos, decola de novo, e eu posso ter uma sucessão de caixas, inclusive... Então, você fala, por exemplo, nesses 20 quilômetros, de repente eu posso ter 40 quilômetros, aí no ponto 20 eu posso ter uma caixa, ele para, ele carrega, aí depois eu vou, faço outra perna de 20 quilômetros, então de repente eu posso atender um trajeto de 100 quilômetros. Então, É até o isso mesmo? dobro. A gente está Tá. até discutindo esse projeto aí na figura ilustre de Ren Harel, que está lá discutindo com uma empresa do agronegócio. Eles têm 240 quilômetros de extensão a ser coberta por um drone, com essa questão de focar na percepção o quanto antes, né, imediata, de focos de incêndio. Então, a ideia é ter uma sucessão de caixas, né, como você falou, 20 em 20, e aí esse drone vai percorrer. No caso deles, a ideia vai ser ter mais de um drone, né? Eles vão vir um de cada extremo, em algum momento se encontram e voltam, né? Porque até ele conseguir percorrer os 200 quilômetros, o tempo ficou muito longo, né? E talvez possa passar aí uma situação que poderia ter sido percebida antes. Mas, enfim, esse é realmente o conceito.
para a gente conseguir atender as grandes extensões, né, do agronegócio. Que eu acho que é o grande desafio do agro aí, né? Porque quando a gente fala aqui dos outros mercados que a gente comentou, e a gente já fez essa apresentação, esse hold aí para outros mercados, a gente atende com aplicação, com um drone DJI, de mercado, que são as soluções que a gente está aplicando hoje dentro dos condomínios. Mas eu acho que quando a gente fala do agro, eu acho que a gente tem que ir para um produto como esse mesmo, como a gente demonstrou aqui, para poder atender e na dor do cliente, né? Que são as grandes áreas, áreas muito extensas que você não consegue cobrir, ou seja, viatura ou via carro, enfim, você não tem, às vezes você não tem nem acesso, né, de estrada para você A poder própria chegar. topografia, né, impede, Exatamente. né? Nesses clientes que a gente tem nos portos, por exemplo, melhor que um drone para cobrir a área marítima, né, e a zona de mangue, não tem, o vigia não consegue cobrir, né? Mas eu estou aqui olhando no relógio porque o Cuco Júlio vai chegar aí daqui a pouco, então antes disso a gente tem que terminar aqui a nossa pauta. Então E vai aí, lá, terminei. o nosso modelo de entrega. Como é que a gente faz isso? É um projeto ponta a ponta, né? Uma prestação de serviço. Então, a gente tem ali uma fase de entendimento da necessidade, um estudo de viabilidade técnica para compreender se é possível voar, que entes fazem parte desse ecossistema, aeroportos, helipontos, enfim, vamos fazer anuência junto a essas entidades e preparar toda uma documentação para validar esse projeto junto à ANAC, ou seja, toda essa parte burocrática legal, é a Aeriscan quem cuida. Implementada a solução, vamos capacitar a equipe do nosso parceiro para prestar o serviço na ponta, ou seja, a Aeriscan não entrega homens lá na ponta, a gente precisa do nosso parceiro, né, a empresa de segurança eletrônica ou patrimonial, que vai ter a equipe para a gente capacitar para prestar o serviço, usar a nossa solução lá na ponta. E aí, a gente tem um contrato, né, normalmente de 36 meses, onde a gente vai entregar software, drone backup, manutenção dessas aeronaves, programada e eventualmente corretiva, e assistir a toda essa operação num suporte 24/7, viu, Júlio? Presta atenção aí que eu vi que você já entrou na sala e está curioso. E aí, continuando, como é que a gente faz isso? Por meio do parceiro. Como é que vira parceiro? Está aqui nessa tela. Está aqui o link. Se você quer ser um parceiro Aeriscan, preencha aqui esse formulário web, conversa com a gente e vamos entender de que forma levar essa solução para os seus clientes e desenhar esses projetos juntos. Pelos meus cálculos, eu ainda tenho 1 minuto e 30, senhor Júlio, é isso? Na verdade, acabou exatamente agora. Caramba, meu relógio começou depois. Começou um pouquinho depois. Mas foi excelente, né? Você vê que a gente está falando aqui de suporte total, de solução robusta, de facilidade de inovação, simplesmente tirar o conceito de câmera fixa, transformá-la numa câmera que voa de maneira inteligente, analítica e prover, né, uma série de prevenções antes mesmo de você ter que ter uma reação para cada um dos eventos. E aí vocês trouxeram aí também, principalmente para a vertical do agronegócio, a parte da inovação, do drone cabeado, de tudo que é possível ser feito, né, utilizando essas ferramentas, inclusive o esquema que vocês comentaram aí de a sucessão de caixas faz com que a fazenda seja um local muito pequeno agora para ser coberto, né? Parabéns pela apresentação, foi excelente aí e trouxe um valor muito grande aí para o mercado. Obrigado, Júlio, eu agradeço e acho que é mais ou menos isso, né? O nosso papel é começar a olhar para esses mercados, né? Como eu comentei, ou seja, o agro, ou seja, o condomínio residencial, horizontal, enfim, indústria, todos eles, de alguma forma, têm que ser atendidos. Se não tem uma solução única que vai atender todos, mas a gente tem que ter esse pacote de produtos e serviços dentro do nosso portfólio aqui para poder atender todos os mercados. Então, acho que é isso que a gente está fazendo, levando essa inovação aí e sempre através dos parceiros, né? Você vê que essa estratégia nova aí desse produto aí de Israel veio com uma parceria junto com a OG, né? Nossos grandes parceiros. E, além disso, a nossa solução hoje está preparada também para integrar com outras soluções que não somente drone. Então, acho que é isso que a gente tem que fazer para construir esse mercado e que ele seja cada vez mais forte aí com todos. Agradeço. Obrigado mesmo.